Tome o seu assento em nome de Jesus. Amém. As crianças estão liberadas, tá? Para a escola do Reino Kids. A Carol já está lá atrás, então as crianças podem estar indo lá para trás. Tá? Eu quero ler com os irmãos o texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Amém? É o texto que nós lemos semana passada, onde nós ministramos o estudo sobre a vida após a morte. Hoje nós vamos falar sobre o céu e o inferno, né? Como é a vida na eternidade. Então, esse tema é um tema que nos leva a esse despertamento espiritual. E eu quero ler o mesmo texto que nós lemos semana passada, para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, do versículo 22 ao versículo 26. Amém? Eu espero todos acharem. Aí atrás, está dando para vocês me ouvir, gente? Amém? Tá, o diácono Ito? Amém? Lucas 16, do versículo 22 ao versículo 26. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí a continuação desse versículo diz, né, versículo 26. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu, então, eu te suplico, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, e manda que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Né? Aqui, dentro desse contexto, já explicamos semana passada, irmãos, que o texto que nós lemos aqui de Lucas não se refere a nenhuma parábola, porque parábolas são histórias que Jesus contava para comparar, né, os seus ensinamentos ao reino dos céus. E todas as parábolas de Jesus não levavam nome de nenhum personagem, Eliseu. Então, dentro de uma visão teológica, nessa linha de pensamento, dessa vertente, entendemos aqui que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, a partir dos versículos 19 em diante, não é uma parábola, mas é uma narrativa verídica, é uma história real. Jesus conta uma história real para falar sobre a vida após a morte, sobre a vida eterna. Entendemos, comparando outras religiões, que algumas linhas de pensamentos de outras religiões acreditam também numa vida eterna, com alguns acréscimos. Alguns acreditam, né, que há um lugar de espera chamado purgatório, ou um lugar onde todos estão aguardando o juízo. Outros acreditam que após a morte, aqueles que viveram bem, aqueles que praticaram boas obras, estarão num lugar de paraíso, desfrutando de uma alegria eterna, e aqueles que morreram sem professar fé, né, naquilo que lhe foi ensinado, estão sepultados, morreram, acabou, não há juízo, não há julgamento. Mas nós explicamos semana passada que o cristianismo protestante, segundo os textos que nós abordamos aqui semana passada, existe 2 caminhos, existe 2 destinos que a alma vai seguir. A alma, ela vai seguir ou o caminho da salvação ou o caminho da condenação. E nós vamos abordar este tema sobre o céu e o inferno quando Jesus, ele fala exatamente sobre isso. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia
no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo 28 e 29, só para a gente introduzir o nosso estudo hoje. Tá? João, capítulo 5, versículo 28 e o versículo 29. Só para nós entendermos que só há dois caminhos, só há dois destinos. Não há um lugar de espera, não há um meio termo, não há uma possibilidade de salvação após a morte. Tá? A salvação, estamos lutando por ela enquanto estamos vivos. Depois que o homem morre, segue o juízo. É o que a Bíblia nos ensina. Está escrito isso lá em Hebreus 9 e também está escrito lá em Eclesiastes capítulo 12. Mas o texto que nós vamos embasar, né, para a gente entender essa visão, está em João capítulo 5, versículo 28 e o versículo 29. A palavra do Senhor nos diz: não se maravilhem disso, pois está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos, estão mortos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição, para a vida, e os que fizeram o mal para ressuscitarão para serem condenados. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Essa condenação aqui é uma condenação eterna. Então nós acreditamos, segundo os textos sagrados, a Bíblia, que quando a pessoa ela morre sem Jesus, sem professar a sua fé em Cristo Jesus, ela está condenada. Morreu, perdeu a salvação. Após perder a salvação por não crer em Jesus, não entregar sua vida a Cristo, não será alcançado por esta graça. Esta pessoa que não confessou Jesus com seus lábios e não creu no seu coração que Cristo é o Senhor da sua alma, esta pessoa ela morreu. E após esta morte, ela está no inferno. Ela já está no Hades, no Sheol, aguardando o juízo final para serem condenados eternamente. Mas esta pessoa que está no inferno, já não há mais possibilidades de salvação, tá? Morreu, seguiu o juízo, seguiu o seu caminho, seguiu o seu destino. Mas aqueles que levantaram as suas mãos cansadas, que confessaram Jesus como seu Senhor, que creram no seu coração, independente se esteve na igreja ou no último suspiro da sua vida, como aquele ladrão da cruz, que confessou Jesus crendo, né? O Senhor conhece a intenção do coração das pessoas. O Senhor sabe, Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Ele sabe se a pessoa confessou Ele verdadeiramente ou se foi para se livrar da possibilidade da morte. Porque quando a morte se aproxima, né, as pessoas pedem por socorro, não é assim? As pessoas gritam pedindo ajuda, mas o Senhor conhece o coração do homem. E Deus, sendo o sabedor do coração do homem, Deus, ele sabe se aquela pessoa está confessando a Cristo verdadeiramente, de toda a sua alma, ou se ela está falando da boca para fora só para ela se livrar de um mal, né? Só para ela alcançar uma misericórdia e se livrar da morte. Então Deus, ele sabe. Se aquela pessoa ela confessou como ladrão da cruz, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele morreu, automaticamente esta pessoa, ela vai para o paraíso. Até o momento da cruz, irmãos, entenda isso. Agora eu vou entrar no estudo aqui, tá? Eu preciso da atenção de vocês, porque nós vamos falar sobre alguns termos gregos e hebraicos que talvez, se você não prestar atenção, pode confundir a sua mente. Vamos lá. Até o momento da cruz, Igor, até Jesus consumar a obra do Calvário, todos que morreram antes da crucificação foram salvos pela fé, tá? Foram salvos pela fé, porque até a cruz, o que era o que era o caminho deles, o que direcionava eles, era o cumprimento das leis.
Tá dando para vocês entenderem aqui? Então, até a cruz, eles viviam debaixo da lei. Depois que Jesus, ele morre na cruz, entra a dispensação da graça, né? Já não é mais pelas obras, agora é pela graça de Jesus, é pela fé em Jesus Cristo. Mas até aquele momento ali, eles eram salvos pela fé de Abraão. Está escrito isso lá em Romanos, que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, pela fé de Abraão, eles eram salvos. Então, até aquele momento, o mundo espiritual era de uma forma. E essa forma que era o mundo espiritual foi transformada depois de Jesus. Até aquele momento, o mundo espiritual, o lugar dos mortos, da habitação dos mortos, era no mesmo lugar. Todos morriam e iam para o Sheol, para o Hades. Aí talvez você vai pensar, pastor, a pessoa morreu tendo fé em Deus, crendo pela fé de Abraão, ela foi salva. Pela fé de Abraão, por ser herdeiro de Abraão, alcançou a salvação. Pela lei, pelo cumprimento da lei, ela foi salva. Né? Beleza, ela vai para o Hades? Sim. Hades significa habitação dos mortos. Então, eu quero que você imagine comigo aqui, gente. Vamos lá, o mundo espiritual, tá? Até aquele momento. Imagina aqui o globo igual o planeta Terra, tá? Imaginou aí? Sim ou não? Vocês já viram, né? O planeta Terra, como é que é? Aquele globo. Imagina esse globo aqui, ó, como o planeta Terra, sendo a habitação dos mortos, tá? Esse globo, que nós chamamos de Terra, se chama, no mundo espiritual, Hades, que é a sepultura, o lugar dos mortos. Nesse globo, há 3 repartições. Há o Sheol, que é o inferno, que na Bíblia também é chamado de Tártaro ou Giena, que é o inferno. Há um abismo, então pega esse globo aqui e reparte ele em 3 partes. Uma parte a nível inferior, mais para baixo, é o Tártaro ou Giena, que são as partes superiores, que é chamado pela Bíblia de inferno. Amém? Vocês estão comigo aí? Inferno. O globo é Hades, que é a sepultura, a habitação dos mortos. Todos que morreram iam para este lugar. Aqui embaixo, a um nível inferior, está o Tártaro, ou Giena, que é o inferno. Aqui no meio, há um abismo. E num lugar um pouco mais acima, está o seio de Abraão. Que todos que morreram pela fé de Abraão iam para este lugar. Quando Jesus, ele na cruz, ele vai dar o brado, está consumado. Antes do brado, uma das palavras que ele libera na cruz é para aquele ladrão, eu ia falar mendigo por causa da história aqui que nós lemos. Aquele ladrão que fala, olha, nós estamos aqui por culpa nossa, mas este homem não fez nada. Senhor, quando chegares no teu reino, lembra de mim. Aí Jesus falou para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, toda vez que você vê na Bíblia o termo paraíso, ou seio do Abraão, diaconisa Cris, seio de Abraão, é o mesmo lugar. O nome só mudou, Davi. Seio de Abraão é o paraíso. Só que quando Jesus ele morre, Jesus faz uma mudança no Hades, no lugar do sepulcro, na habitação dos mortos. Lembra que o globo se chama o quê, gente? O globo se chama o quê? Hades. E Hades significa o quê? A habitação dos mortos. Todos que morreram até Jesus ia para o Hades. Só que chegando lá, se dividia. Os que pela fé de Abraão creram, ia para o seio de Abraão, e aqueles que não cumpriram a lei, desobedeceram os princípios de Deus, não caminharam segundo a vontade de Deus, ia para o Giena, para o inferno. E entre o inferno e o seio de Abraão tem um abismo. Está escrito aí em Lucas, nós lemos, que aquele homem rico olha para cima, ele vê Abraão, vê
Lázaro, o mendigo, e diz: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta dos dedos e molhar minha boca, porque eu estou sendo atormentado. Gente, quando estamos com sede, nem refrigerante mata a nossa sede. Produz mais sede ainda. Quando estamos com sede, o que mata a nossa sede? É água. O lugar que ele estava era tão horrível, tão tenebroso, que ele não queria nem beber água, ele queria só molhar os lábios, pelo tormento que ele estava vivendo. Aí qual foi a resposta de Abraão para ele? Abraão olha para baixo, vê ele lá e fala: ó, não tem como, porque há um abismo entre nós. Não tem como vocês passar daí para cá e nem nós daqui para ir. Não tem como, há um abismo que nos separa. Aí aquele homem sendo atormentado, ele não perde a consciência. Ele olha para Abraão e diz: então manda Lázaro voltar e pregar para o meu pai e para os meus irmãos, para que eles não venham para onde eu estou, porque o lugar que eu estou sendo atormentado. Então a gente já quebra o princípio do pensamento da igreja adventista, dos TJs, que eles creem que depois que a pessoa morre sem praticar boas obras, a alma dela está num descanso, está na sepultura, morreu e acabou, que não há juízo para os maus. É isso que eles creem, mas isso é uma heresia. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que aqueles que não viveram na justiça de Deus, não creram em Jesus e não praticaram boas obras, eles estarão no inferno sendo atormentados eternamente. Então é um tormento eterno, porque senão ficaria muito fácil, né, gente? Aí a gente faz coisas boas e tal, tudo mais, está vivendo ali, aceita Jesus, o Senhor nos aceita, a graça nos alcança, a gente renuncia o pecado, se separa, busca santificação, chora, geme, né, tenta se afastar da aparência do mal, e o outro está vivendo os deleites da carne, está vivendo os prazeres deste mundo, e nós vamos morrer. Uma hora a morte chega, porque é inevitável. Há tempo de nascer e tempo de morrer. A morte chegou. Quem viveu o que queria viver, foi morto, foi sepultado e acabou. Aí eu fui para o paraíso, estou tranquilo, estou sendo bem tratado, estou num lugar de alegria, mas e o outro lá? Cadê o juízo de Deus? Cadê a justiça de Deus para aqueles que praticaram o mal? Que destruíram vidas de pessoas, que deram legalidade para Satanás, que fizeram tudo que era de ruim, que influenciaram pessoas ao pecado, que abusaram de crianças, que fizeram maldades. Cadê o juízo de Deus? É verdade, irmãos, que o inferno não foi feito para os homens. Nós lemos isso no Evangelho de Mateus. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Só que muitos que não creem em Deus, não creem em Jesus, estão caminhando de passos largos ao inferno. Porque um dos princípios da salvação é eu crer em Jesus Cristo, eu crer na obra dele na cruz. Paulo escreve isso em Romanos 10, versículo 9, que com os meus lábios eu confesso, com o meu coração crendo que Jesus Cristo é o Senhor, eu serei salvo. Então eu preciso crer em Jesus. Isso vem por intermédio da graça. Não é pelas obras que somos salvos. Você pode dar cesta básica para as pessoas, você pode, né, fazer o que for, irmãos. Né, dar o seu corpo para morrer no lugar de alguém. Mas não é pelas obras que somos salvos, como os kardecistas acreditam. Nós somos salvos pela graça. E pela fé na justificação de Cristo. Jesus nos justificou pelo seu sangue. É a graça dele que nos alcançou, não é pelas obras, não é mérito nosso, irmãos. Um justo morreu no lugar de um injusto. E por isso nós recebemos a salvação quando crermos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então, nós somos salvos pela graça, por intermédio do quê, irmãos? Por intermédio da fé. Então a graça e a fé têm que caminhar juntos. Caminhem de mãos dadas. Então, voltando a esse cenário aqui, a pessoa está no inferno, como está escrito lá em Lucas 16,
ela não perdeu a consciência, ela se lembrou do pai e dos irmãos, e ela mandou para que Abraão pudesse deixar Lázaro voltar para pregar para a sua família, para que a família dela não fosse para o lugar de tormento que ela estava. Aí Abraão dá uma resposta para aquele homem: não tem como. Não há conexão entre o ambiente dos mortos, daqueles que foram sepultados, com o ambiente dos vivos. Não tem como, né, Lázaro voltar. Eles já têm as leis, Moisés, e já têm os profetas. Que ouçam as leis e que ouçam os profetas. Então, aquela ideia de consultar os mortos, né? Eu vou conversar com um parente meu que morreu e eu quero, né, ter uma direção do meu ancestral, eu quero ter um contato com o mundo cosmo. Isso tudo é engano de Satanás. Ninguém conversa com o morto que morreu, não, está conversando com demônios, porque não há conexão entre aquele que está no inferno com aquele que está vivo. Nem com aquele que está no paraíso com aquele que está vivo. Eu já vi crentes em aniversários de entes queridos que partiram no Senhor, colocar lá nos status, colocar no Facebook, nas redes sociais: o meu pai está olhando por mim aí dos céus, o meu irmão está olhando por mim dos céus. Isso é mentira, irmãos, não tem como. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. Se, né, por uma ocasião, o meu pai partir amanhã, ou hoje, ou a minha mãe, ou alguém que eu amo, morreu em Cristo, está no paraíso, glória a Deus, eu vou me alegrar, vou me entristecer pela saudade, pela perca, porque isso faz parte dos nossos sentimentos. Não estou falando para você ser um bitolado, né? Não vou chorar. Isso faz parte, irmãos, é a nossa humanidade. Mas eu vou me alegrar porque ele partiu salvo. E o meu pai não está olhando por mim lá no céu, minha mãe não está olhando por mim lá no céu. Ah, o meu pai está lá no céu olhando por mim aqui na terra. É mentira, irmãos. Ele está lá com Abraão, com Isaac, está lá com, né, Jacó, está lá com Davi, está com os irmãos que morreram lá no Coliseu de Roma, está lá desfrutando do paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja, para que um dia eu possa encontrar com ele na glória, e juntos reinaremos para todos sempre com o Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ensina, irmãos. Então, não faça isso não, em nome de Jesus. Não coloca, né? Você pode até colocar lá saudades, né? Bater uma lembrança, uma saudade, tudo bem. Mas colocar não. Ele está lá guardando a minha vida, olhando por mim, né? Ele está muito alegre me vendo aqui embaixo. Não está não, irmãos. Ele está desfrutando de um lugar de prazer, que é o paraíso, que também é o seio de Abraão. Então, voltando aqui para este globo chamado Hades, quando Jesus morre, tá? Vocês estão me ouvindo aí? Atrás? Quando Jesus morre, ele vai mudar, Raíssa, esse cenário. Ele pega o seio de Abraão, que está no Hades, nesse globo, arranca o seio de Abraão deste lugar e coloca debaixo do trono de Deus. Está escrito isso lá em Apocalipse, aonde as almas daqueles que morreram em Cristo estão clamando todos os dias por justiça. Estão debaixo do trono de Deus. E esse lugar chamado Hades agora só tem 2 estágios. Só tem o abismo e o Tártaro, ou Giena, que é o inferno. Hades agora já não tem mais o seio de Abraão, já não tem mais o paraíso, porque Jesus tirou o cativo do cativeiro e levou diante do Pai. Arrancou o seio de Abraão desse cenário geográfico no mundo espiritual e colocou debaixo do trono de Deus. Só que a Bíblia diz também, lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, abre aí comigo que agora nós vamos bugar a mente de alguns aqui, Diaconisa Zimar, nós vamos bugar a mente de alguns aqui, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me interrompem, tá, Marcos? Tá? Que às vezes eu me empolgo, começo a falar, né, e às vezes eu falo muito rápido, vocês podem me interromper, tá bom? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 3.
versículo 18 ao versículo 19, ao versículo 20. Quem achou aí pode estar lendo para mim aí, fazendo favor. Do versículo 18 ao versículo 20. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 20. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Dela apenas algumas pessoas, ao saber, 8 foram salvas por meio da arca. Para aí. Isso daqui aconteceu a todos que morreram antes de Noé. Os espíritos em prisão estão cativos. E quando Jesus ele morre, é o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, Igor. Jesus ele morre, ele sofre, um justo no lugar dos injustos. E ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Que pregação foi essa, irmãos? Eu quero que vocês respondam aí. Vamos lá. Aqui foi uma pregação para salvação? Ele pregou para esses mortos aqui, que está lá nesse lugar. Ele pregou, e aí? Ele salvou essas pessoas? Por que eu estou perguntando isso? Porque, com base nesse versículo aqui, tá? Alguns irmãos, né, do nosso credo, né, o cristianismo católico, pregou por muitos anos o purgatório. Alguém já ouviu falar sobre o purgatório? Que a pessoa morre, vai para um lugar de espera. E dependendo da obra dos familiares na terra, ou das condições financeiras, ou da intercessão daquela família, pode fazer com que Jesus salve esta alma do inferno, tira ela do purgatório, que ela está aguardando uma atitude dos salvos. Por muito tempo, eles pegaram esse versículo aqui e imputaram na mente de muitas pessoas que não tinham o conhecimento da palavra, porque a Igreja Católica, por muitos anos, reteve o conhecimento só para o clero, só para os grandes, né, e limitou ao povo. Eles pregavam purgatório com base neste versículo, dizendo que é uma possibilidade de salvação depois da morte. Aí eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês pensarem, tá? Para a gente interagir no nosso estudo. Há uma possibilidade de salvação depois que a pessoa morreu? Essa pregação de Jesus aqui foi uma pregação evangelística para salvar a alma deles do inferno? O que vocês creem? Quero que vocês pensem aí, vai pensando enquanto eu bebo água. Hein, Samuel? Vou pegar o mais novato do nosso meio, hein, Samuel? Ô, Samuel, vai? Ó, eu vou trazer um comentário bíblico do Novo Testamento, do MacDonald, um grande teólogo. Ele faz um comentário bíblico em cima deste texto. Só que se nós formos mais simples, vamos ser mais simples aqui, Michel. Vamos trabalhar com feijão, com arroz aqui, vamos ser mais simples. Olha o que está no versículo 20, gente. Lê o versículo 20 com calma. Só a parte A, antes da vírgula. Oi? Pode falar, Cris. Oi? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Só a primeira frase aí até a vírgula. Oi? Não, não é isso não. Que há muito tempo
Desobedeceram. Desobedeceram. Se essas almas aqui não obedeceram, irmãos, elas estão aonde? Hein? No inferno, porque até esse momento aqui, eles não eram salvos pela graça, eles eram salvos pela lei, pela obediência a Deus. Se eles não obedeceram, eles estão aonde? Então Jesus foi lá no inferno, pregou para eles e arrancou eles do inferno? Então MacDonald, no comentário bíblico do Novo Testamento, ele traz no contexto original esta palavra pregar aqui, não numa forma de evangelização. Esta palavra pregar no grego significa ekerizem. Tá? Vou repetir. Ekerizem, usada neste texto. Não no sentido de evangelizar. Não é uma evangelização para resgatar a alma do inferno. Mas simplesmente informar ou anunciar. Jesus não desceu ao mundo dos mortos para evangelizar os pecadores que lá estavam, mas para anunciar a consumação da sua perfeita vitória sobre o pecado e sobre a morte. Não há consenso entre os comentaristas quanto aos espíritos em prisão, se são cristãos, incrédulos ou ambos. No entanto, em geral, se concorda que o Senhor Jesus não pregou o evangelho aos espíritos. Não foi uma pregação do evangelho aos espíritos. Pois seria necessário aceitar, então, a doutrina da segunda chance, que é conhecida como purgatório. Nessa proposta, nós podemos associar a Efésios 4:9. Que descreve o Senhor descendo às regiões inferiores da terra. A passagem é considerada ainda a prova adicional que Cristo foi ao Hades e anunciou a sua vitória no Calvário. Então, essa pregação aqui não é uma pregação de evangelização. Essa pregação aqui é uma pregação de anunciação. Jesus foi as almas aprisionadas no inferno e bradou lá, ó, eu consumei a obra, eu venci. Ele tomou a chave do inferno, ele tomou a chave da morte. É nesse momento que Jesus foi no inferno e pregou para essas almas que desobedeceram que ele venceu. Ele anunciou a sua vitória no Calvário. Ele disse, ó, eu venci, eu conquistei, eu fui o vitorioso, eu triunfei na cruz. Então não foi uma evangelização para salvar aquelas almas, mas foi uma anunciação da sua vitória no Calvário. Ele chegou lá e disse, vocês desobedeceram, vocês não creram, vocês não obedeceram a palavra do meu Pai, de Deus, e eu estou aqui para dizer para vocês que aquilo que os profetas disseram, que aquilo que estava escrito na lei, eu sou Cristo, eu vim como homem, eu morri no lugar dos injustos, e eu estou aqui para anunciar para todos vocês que eu venci a morte, e que eu venci o inferno. Eu estou anunciando a minha vitória no Calvário. Foi essa a mensagem de Jesus para aqueles que estavam cativos aqui, para os espíritos em prisão. Jesus não salvou ninguém ali, irmãos, porque senão a palavra iria entrar uma contradição. Sim ou não? Não ia entrar uma contradição? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9, que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois seguir o juízo. Como que depois da morte a pessoa teria uma segunda chance, irmãos? Seria contraditória, a Bíblia iria se contradizer, mas a Bíblia não há contradição, ela se completa. Então ali é Jesus anunciando para aqueles que desobedeceram, dizendo, ó, eu venci. Porque todos que morreram até o momento da cruz, morreram por não cumprir a lei. Não acreditaram nos profetas, não viveram segundo a lei de Moisés.
E todos os profetas e o Antigo Testamento aponta para quem, gente? Aponta para quem a mensagem do Antigo Testamento? Para quem, irmãos? Para Jesus. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. Lembra da promessa de Deus lá em Gênesis 3,15? Da semente da mulher vai nascer um, que a serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Quem Deus estava anunciando ali, gente? Jesus. Lembra da tipologia, da modificação lá do Monte Moriá entre Isaac e o carneiro? Ali uma tipologia. Um carneiro adulto em fase adulta morreu, foi imolado no lugar de Isaac. Lembra do cordeiro que foi morto nas entrelinhas da Bíblia para Deus fazer roupas para tampar a nudez de Adão e de Eva? Todo o Antigo Testamento lembra das ovelhas, dos animais que o povo levava todos os anos. E sobre aqueles animais era transferido o pecado dele e da sua família, que morria no altar do holocausto para perdoar os seus pecados. Lembra desses animais que eram mortos no lugar dos pecadores? Lá na lei, está escrito lá em Levítico, o ritual dos sacerdotes que pegavam os animais, colocava a mão direita na cabeça deles, transferia a culpa daquela família sobre aquele animal e depois imolava o animal no altar do holocausto. Tudo aquilo dali apontava para Jesus. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Lembra dos profetas que profetizavam dizendo, olha, vocês não estão crendo, mas vai vir um aí para salvar o mundo. Lembra do profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, que escreveu lá no capítulo 9, ele tem uma visão dizendo as terras que estavam em trevas, que estavam em escuridão, raiou uma luz, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Lembra da mensagem de Isaías no capítulo 53 do seu livro, dizendo que sobre ele não havia beleza nem formosura para que o desejássemos, mas ele foi como o cordeiro mudo ao matadouro, sofreu em nosso lugar, não abriu a boca, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo seu sangue, nós fomos sarados. Tudo apontava para Jesus. Todos que morreram antes do Calvário e que foram para o inferno, as almas deles, Mateus, estavam clamando dizendo, eu morri injustamente, Deus foi injusto comigo. Aí Jesus desceu lá e disse, Deus não foi injusto não, os profetas já disseram, Moisés também já deu a lei, vocês não acreditaram, eu estou aqui para provar daquilo que Moisés escreveu e daquilo que os profetas profetizaram, eu venci a morte, eu venci o inferno, eu sou Cristo, eu sou o cordeiro que Moisés escreveu lá dizendo que o cordeiro deveria morrer, eu sou a salvação, eu estou aqui para anunciar minha vitória na cruz. Só para eles não falarem que Deus foi injusto com eles. E foi isso que Abraão respondeu para aquele rico que estava no inferno. Ó, quem está vivo já tem a lei. E já tem os profetas. Que ouçam a lei e que ouçam os profetas. É Jesus ensinando sobre isso. Está percebendo que uma coisa se encaixa com a outra, gente? Ou estou indo muito rápido aqui? Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Daqui a pouco eu dou uma rajada de mistério aqui, irmão. Tá? Se você sentir a presença dele aí, pode glorificar, não tem problema não. Nós estamos no culto da libertação, irmão. Olha para esse crente do seu lado aí, fala para ele, você veio no culto da libertação. É. Aí pergunta para mim, por quê, pastor? Pergunta. Não, pouco barulho para muita gente. Mais uma vez. Mais uma vez. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O povo perece por falta de conhecimento, irmãos. O que liberta o crente é o conhecimento da palavra.
Então você está no maior culto de libertação, que é o culto de doutrina, é o culto de ensino da palavra. Aqui a gente está para discutir, para pensar, para conversar sobre a palavra de Deus. Está vendo que um texto vai se encaixando com o outro? Deus não poupou, Raíssa, os anjos que desobedeceram. Prendeu eles e está aguardando o dia do juízo. Da mesma forma que Deus não poupou nem os anjos, também não vai poupar esta geração de pecadores. Não vai poupar os desobedientes. Haverá sim, irmãos, um lugar de tormento. E todos que morrem hoje, Eliseu, sem crer em Jesus, sem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, está no inferno. Não há conversa, irmãos. Não tem como a gente facilitar o que Jesus disse. Quem morreu sem crer em Jesus, sem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, não estou falando, em congregar aqui, não estou falando em ser dizimista, isso tudo é obra, tá? Um salvo precisa cumprir isso tudo. Se você é um crente salvo, você tem que cumprir as boas obras, porque a fé sem obras é morta. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando em crer em Jesus, em confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Filho de crente não é crentinho, não, irmãos. Os meus filhos, eu estou ensinando eles o evangelho. O Miguel já está começando a entender algumas coisas. Quando ele ficar maiorzinho, eu vou falar para ele, Miguel, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque não é porque você é filho de pastor que você está salvo. Não é porque você está na igreja todos os dias que você está salvo. Você tem que crer, você tem que ter experiências com Deus. Conheçam ao Senhor e prossigam em conhecer. Então a gente precisa continuar conhecendo a Deus e seguindo a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá. Seguir a paz com todos e a santificação. Agora eu estou falando de salvação. Talvez, irmãos, alguém foi lá, ali na rua aconteceu uma fatalidade, um acidente de moto, a pessoa está ensanguentada lá no chão, e um dia ela ouviu a missionária Aureliana falar do poder de Deus, falar que Jesus perdoa os pecadores, e ela está lá toda ensanguentada, chorando, toda quebrada no chão, e ela lembrou, porque quem convence o pecador é o Espírito Santo. Não somos nós que salvamos as pessoas. Nós só pregamos o amor de Jesus. Mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Naquele momento que ela está ali ensanguentada, ela lembra que um dia ela ouviu falar do poder de Jesus, do amor de Jesus, que Jesus poderia salvar ela, e ela naquele estado ali, ela diz, Senhor, me socorre, Senhor, eu ouvi falar a tua palavra, eu creio no teu poder, Senhor, me salva, tenha misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados. Se for da alma dela, se for da sinceridade dela, e ela morre ali, ela foi salva, irmãos, porque ela creu naquele momento. Ou alguém que está lá no hospital e a gente vai fazer uma oração, né? A pessoa está lá no leito, a gente chega, fala do amor de Jesus, ora, faz o apelo, e aquela pessoa vai lá, confessa Jesus, crê no Senhor Jesus, aceita a palavra, ela vai lá, confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, e de repente ela morre. Se o Senhor viu sinceridade no coração dela, se ela fez aquilo mesmo de verdade, ela morreu, ela está salva. Talvez nunca pisou na igreja, irmãos. Agora, se nós temos a oportunidade, né? Agora eu vou voltar para o mesmo exemplo aqui. Tá? Eu estou falando do exemplo do ladrão da cruz. Que ele foi lá, confessou Jesus, falou, Senhor, lembra, né, de mim quando entrares no paraíso, creu no Senhor Jesus ali, disse, este homem não fez nada para merecer o que tá acontecendo com ele e tal. Jesus falou comigo, hoje mesmo estarás comigo no meu reino, no paraíso. Jesus poderia tirar ele da cruz, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não podia salvar ele ali? Tirar ele, dar oportunidade para ele viver? Sim ou não? Mas Jesus não isentou ele das consequências, ele morreu. Mas ele foi salvo pelo fogo. Chegou lá no céu e não teve nenhuma obra. Porque não fez nada para transformar as obras em galardão. Está dando para vocês entenderem aqui? Foi salvo pelo fogo. Deus olhou as obras dele e consumou tudo. É obra de palha, de feno, de madeira. Não transformou nada em galardão. Tá? Beleza. Agora, nesse mesmo cenário, vamos imaginar o ladrão da cruz de novo.
Jesus vai lá e dá oportunidade para ele viver. Se ele voltar a fazer o que ele fazia, é porque ele não foi sincero ali, não foi verdadeiro. Só que se ele foi verdadeiro, ele sai daquela cruz e começa a praticar as obras de Jesus. Começa a ser discípulo de Jesus. Como Lázaro, que morreu, Jesus ressuscitou e continuou dando testemunho de Jesus. Aí, se aquele ladrão tivesse a oportunidade de continuar vivo e falar do amor de Jesus, que Jesus salvou ele da cruz, que ele teve mais uma oportunidade e tal, e começa a pregar, ser um evangelista. Passa 2 meses, ele morre, lá no céu, Deus vai olhar as obras dele. Naquele tempo ali, ele fez boas obras, as obras vão se transformar em galardão. É assim que funciona. Alguma dúvida aqui, gente? Não, eu estou confundindo a mente de vocês ou estou indo em sequência? Está dando para vocês entenderem? Isa? Está dando para entender, Isa? Ou está com dúvida? Está com dúvida, Júlia? Entendeu? Então, estou dando exemplos aqui por essas situações ou fortiori. Né? Já aconteceu de eu ir no hospital, orar por um enfermo, a pessoa aceitar Jesus e sair de lá, né? Curada, liberta e tal, e está na igreja, fazer a obra de Deus. Mas já aconteceu de casos de eu orar pela pessoa, a pessoa aceitar Jesus, passou 2, 3 dias, a pessoa morreu. Entrou no processo de cirurgia, morreu, ou nem conseguiu chegar no processo de cirurgia e morreu. Vamos lá. Que, cara? Era isso daí que você queria saber? Vamos lá. Tudo que fazemos, Isla, se transforma em galardão diante de Deus. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Tá? Não existe voluntários na obra de Deus. Existe servos. Você não, não, eu sou voluntário. Mentira, não é voluntário. Você é servo. Você está aqui para servir. Sendo grato a Deus por ter te salvado, você tem que servir com amor, com alegria, porque se não fosse Jesus Cristo, você ia estar no inferno. Então, mesmo que a gente não recebesse nenhum galardão, nós temos que ser gratos ao Senhor e servir Ele de todo o nosso coração, senão a gente ia estar num lugar de tormento agora, ia estar queimando no inferno a vida eterna para o resto da eternidade. Só que o Senhor é tão bom conosco, que além de nos salvar, Ele nos entregou o Espírito Santo e nos permitiu sermos cooperadores da sua obra, irmãos. Por isso que nós somos servos do reino de Deus, somos cooperadores da obra do Senhor. E Deus poderia não nos dar mais nada, só a salvação já é suficiente, sim ou não, irmãos? Não é? Só de sermos salvos por tudo que já fomos lá no passado, nosso Deus, se tivesse foguete lá no céu, eu ia chegar soltando foguete, irmão. Pulando 3 metros de altura, Davi. Por tudo que um dia eu já fui e por ter sido salvo, né, pela misericórdia e a graça do Senhor. Só que Deus é tão bom, irmã Ângela, que Ele nos torna cooperadores da sua obra. E como cooperadores, como servos do seu reino, Ele nos dá recompensas. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Além de nos salvar, Ele ainda tem recompensas para nós. Essas recompensas, na Bíblia, Júlia, se chamam galardão. Agora, se vocês me perguntar, pastor Gustavo, como vai ser o galardão lá no céu? Aí eu não vou saber te responder, que eu ainda não fui lá e nem voltei. Né? Então não tem como. Alguns dizem que é coroas, outros dizem que são pedras na coroas, outros dizem que são posições no reino de Deus, autoridade no reino milenar. Cada um fala de uma forma. Agora, não tem como, irmãos, é só você morrendo que você vai saber. Quem quer saber sobre o seu galardão aí e quer morrer agora? Amém? Quem quer morrer agora, irmão? Ó, tem crente corajoso, hein? Quem levantou a mão e disse que quer morrer agora é porque tem certeza da salvação, viu? Quem não levantou a mão porque está em dúvida, será que eu vou ser salvo? Hã? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar, irmãos?
Ô, diácono Ronildo, o Caio levantou as duas mãos e os dois pés, mano. Ainda falou glória em alta voz. Irmão, nós não vamos ficar, irmão, nós vamos subir feliz. Quem vai subir feliz quando Jesus voltar? Aí sim. Vamos lá, falando de galardão, né? Eu quero deixar aqui bem claro aos irmãos que eu e a Bíblia não fala como será o galardão. A Bíblia só fala que as nossas obras se transformarão em galardão. Agora, alguns teólogos pensam que são coroas, outros dizem que são pedras nas coroas, outros dizem que são posições de autoridade no reino milenar, só que a Bíblia não diz como será esse galardão. A Bíblia só diz que será uma recompensa maravilhosa, irmãos. Será algo extraordinário. Aquilo que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram e que nem subiu ao coração do homem é o que Deus está preparando para nós. É algo extraordinário. Nem João viu ainda. O que João viu, ele comparou com as coisas da terra. O céu vai ser muito melhor do que aquilo que João viu, irmãos. Ele só pegou as belezas da terra e escreveu para trazer para nós uma ilustração, uma imaginação de como vai ser lá. Mas vai ser muito melhor ainda do que na visão de João. Paulo vai dizer, eu não sou digno, eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que não tem nem como descrever. Ele estava falando dele mesmo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o que eu vi não tem como se comparar, não tem como descrever, que são coisas extraordinárias. São coisas maravilhosas. João traz uma ilustração dentro do conhecimento humano, irmãos. Dentro da nossa limitação, para a gente poder tentar imaginar de como vai ser lá, mas vai ser muito melhor. Vai ser muito extraordinário, vai ser algo assim, de outro planeta mesmo, algo que ninguém imagina, é o que Deus está preparando para nós. Agora, se lá no céu é algo extraordinário, algo sobrenatural, algo maravilhoso, lindo, né? E que João vai comparar a ruas de ouro, mar de cristal, muros de jaspe, muros de pedras preciosas, vai trazer toda a riqueza do planeta para falar como é lá, então eu imagino que é muito melhor. Se é muito melhor, o nosso galardão também vai ser algo extraordinário. E como é o galardão? Não é as obras que nós fazemos diretamente, Isla. O galardão é a intenção do nosso coração. As nossas obras são intencionadas, tá? Um exemplo, tudo que fazemos, cooperando com o reino de Deus, servindo o reino de Deus, se transforma em galardão. E esse galardão existe uma prateleira, existe um termômetro, existe as obras de palha, de feno, que serão queimadas pelo fogo e que não são transformadas em galardão, palha, feno e madeira, e existe as obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, que serão transformadas em galardão. Não adianta, né? Vamos lá, vou dar o exemplo da oração, da história que Jesus contou do fariseu e do publicano, do pecador. Ambos subiu no templo para orar. Os dois foram para o mesmo lugar, para buscar Deus. O fariseu, Isa, olhava para os céus, batia no peito e dizia, eu sou um homem que cumpro a lei. Eu sou um homem que devolvo o meu dízimo. Eu sou um homem que vivo o que está escrito. Eu não sou como esse pecador publicano. Aí Jesus contando a história, que o publicano nem sequer olhava para os céus. Com o rosto entre as pernas, em um ato de humilhação, ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus olha para os discípulos dele e diz, desses dois homens que você viu orar, qual dos dois desceu justificado? Então, não é o que eu faço, é a intenção do meu coração. Um exemplo prático aqui, está trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias. Nós temos aqui no nosso meio presbíteros,
evangelistas, missionárias, diáconos, diaconisas, o pastor, nós temos servos, temos instrumentistas do grupo de louvor, temos aqui ministros de louvor, temos líderes aqui, temos pessoas que servem a igreja em oração, ministério de intercessão, todos aqui são servos, todos têm qualidades, têm dons. Esse galardão será medido de duas formas. Primeiro, aqueles que recebeu o dom e não colocou em prática, é o servo inútil e infiel, não entra no reino. É o que a Bíblia diz, tá? Está em Mateus 25. Se Deus te deu dons e você não exerce na obra dele, você não entra. Está escrito, tá? Não é invenção da minha cabeça não, Mateus 25. Um rei pegou 3 servos, distribuiu talentos para eles. A um o rei deu 5, a outro o rei deu 2, e a outro o rei deu 1, e foi para uma terra distante. Depois de muitos anos, o rei volta e chama os 3 servos e diz: o que vocês fizeram com o talento que eu dei? O que recebeu 5, Igor, multiplicou e devolveu 10. O que recebeu 2, multiplicou e devolveu 4. O que recebeu 1, escondeu, teve medo. Ó, o medo impede de entrar no céu, tá? Foi covarde. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Teve medo e enterrou. Aí o rei olha para ele e pergunta: o que você fez com o talento que eu te dei? Esse servo responde: eu tive medo do Senhor. Eu me acovardei, porque o Senhor colhe onde não planta. Então eu tive medo e enterrei. Aí o rei responde para ele: servo inútil e infiel, saia do meu reino. Então todos nós aqui, no mínimo, recebemos pelo menos um talento. Todos nós, no mínimo, recebemos pelo menos um talento. Então, aqueles que não colocam em prática o que recebeu, é servo inútil e infiel. Se é infiel, entra? Não, fica pelo lado de fora. Agora, os outros que colocam em prática, recebem os galardões. Só que esses galardões são medidos pela intenção do coração. Tem pregadores, irmãos, que pregam por amor às almas, que querem tirar as almas do inferno? Sim ou não? Sim. Mas tem pregadores que pregam para se enriquecer, para ter fama? Sim ou não? Sim. Ambos pregam a palavra. E Paulo escreve isso em Filipenses. Paulo está preso. Ele recebe notícias que tinham pessoas que estavam pregando para competir com ele, e ele disse: deixe que eles preguem. Se por ambição, se por vaidade, se por competição, não importa. O importante é que Cristo esteja sendo pregado. Paulo entendia: deixa pregar, vai chegar uma hora que o Senhor vai olhar o coração desses homens, dessas pessoas, e ele vai medir a intenção de cada coração, irmãos. Tem pastores, vou falar por mim, tá? Como anjo desta casa e como servo de todos, tá? Tem pastores que querem ser pastores ou que estudam para ser pastores para sair do trabalho, para se aposentar na igreja, para poder ter salário de igreja, para poder se beneficiar da fé do povo, fazem campanhas absurdas, né, para poder viver uma vida de ostentação, pastores que ganham de salário 100, 150 mil reais, enquanto tem um assalariado no meio da igreja, que talvez está passando necessidade, enquanto o pastor está andando com carro de luxo, com helicóptero. Tem aí. Agora tem outros que servem com amor. Não estou falando que o anjo da igreja, que o obreiro, não é digno do salário, porque a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do salário. Não estou falando, mas que seja justo, que não extorque a igreja. Quando vier o arrebatamento, se esta pessoa ainda conseguir ser salva, se essa pessoa conseguir alcançar salvação, ela vai chegar diante de Deus: ó Senhor, eu fiz a tua obra. E Deus vai olhar, né, no tribunal de Cristo e vai olhar as obras dela. Deixa eu ver suas obras. Ela vai apresentar as obras. E com os olhos em chama de fogo, ele vai ver as obras. Opa, tá lá nas 7 igrejas de Apocalipse, tá? Conheço as tuas obras. Jesus falou isso para todas as 7 igrejas. Para cada uma delas, Jesus falou: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu estou vendo as suas obras. Eu conheço as suas obras. E essas obras serão transformadas em galardão.
Poxa, eu preguei com amor, eu quero ver almas se arrependendo, eu quero ver pessoas se convertendo, eu quero servir a igreja com alegria, eu estou limpando a igreja mesmo não tendo título, mas eu estou fazendo por amor, porque eu quero ver a casa de Deus organizada, ou eu estou fazendo por obrigação? Deus vê a intenção do coração. Poxa, eu estou cantando porque eu estou na escala, pô, não queria estar no culto hoje, queria estar lá no shopping, pô, não queria estar na igreja hoje, perdeu tempo, irmãos, porque Jesus vê a intenção do coração. Ele não vê o que eu estou fazendo, ele vê qual é a minha motivação. Está dando para vocês entenderem aqui? E essa motivação vai se transformar em galardão. Se Jesus olha para mim e vê a minha boa motivação, poxa, ele está lá na igreja porque ele me ama, ele quer estar junto com os irmãos, ele quer servir com alegria, ele foi com alegria, mesmo cansado, igual a igreja, né, de Filadélfia, tendo pouca força, não negaste o meu nome, por isso diante de vocês coloquei uma porta aberta, que ninguém pode entrar. Então é o que Jesus falou para a igreja. Eu tenho a chave de Davi, eu já abri uma porta e está aberta diante de vocês. Porque mesmo tendo pouca força, vocês não abandonaram o meu nome, não negaram o meu nome. Ele vê a intenção do nosso coração. Se ele viu que a minha motivação é o reino de Deus, é servir os irmãos com alegria e não estar preocupado com visibilidade, com status, com reconhecimento, embora Deus tenha poder para nos abençoar enquanto estamos vivos, mas se nós fazemos para o reino de Deus, ele faz por nós 2 vezes mais, enquanto estamos vivos e ainda vai nos dar um galardão nos céus. Então ele vê a motivação do nosso coração. Poxa, limpei a igreja, vou pegar os diaconistas e os diáconos. Poxa, eu estou na escala hoje, cara, não queria estar na igreja. Pô, se eu não for, o pastor vai puxar minha orelha. Caramba, vai brigar comigo, eu sou líder, eu tenho que estar na escola dominical, cara. É minha responsabilidade, mas eu queria estar agora em outro lugar. A pessoa, ela veio arrastada, ela não veio querendo estar. Ela está até aqui em corpo, mas o coração dela está lá no compromisso que ela queria estar cumprindo. Está dando para vocês entenderem aqui? Ela está aqui, participa, mas o coração dela está lá, ela não queria estar aqui. Aí Jesus olha a intenção do coração. Mas, por exemplo, a pessoa veio, caramba, estou cansado, trabalhei a semana toda. Poxa, domingo de manhã, o único dia que eu tenho para acordar um pouco mais tarde, mas, poxa, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero participar com os irmãos, eu quero aprender um pouco mais, não, eu vou vencer esse cansaço, em nome de Jesus, Senhor, me dá força, renova minhas forças, que eu vou para a tua casa, mesmo cansada ela veio, aí Jesus vai lá, opa, é obra de ouro, é obra de pedras preciosas, isso daí é galardão no céu, irmão, tá dando para vocês entenderem aqui? É o que Jesus falou para aquele jovem, né? Lembra que o jovem foi diante do Senhor e falou, Senhor, eu cumpro a lei desde a minha mocidade, o que eu faço para poder ser um dos seus discípulos e para ser salvo? Jesus falou para ele, olha, tudo que você tem, vende, reparte aos pobres, depois pega a tua cruz e me segue. Aquele jovem foi embora. Pô, Jesus não está pregando, irmãos, contra o dinheiro, tá? Dinheiro é benção. Olha para o seu irmão e fala para ele, dinheiro é benção. Se você não quiser, você pode dar para mim que eu recebo, tá? Se você não quiser dinheiro, ora para o seu pastor ser rico. Porque quanto mais eu recebo, mais eu posso abençoar a obra de Deus. Hoje o meu dízimo é R$300, mas a minha oração, irmã Ângela, é que eu possa dizimar para Deus 3.000, irmãos. Oh, glória! Eu quero dizimar 3.000. Porque se eu estou dizimando, devolvendo para o Senhor 300, imagina eu ganhando R$30.000 devolvendo 3.000, irmão, oh, que maravilha! Nós terminamos essa obra em menos de um ano. O dinheiro é bênção. O que é maldição é o coração inclinado ao dinheiro, é o amor ao dinheiro. São pessoas avarentas, apegadas à riqueza, apegadas ao dinheiro. Isso é pecado. E Jesus, quando ele fala aquilo para aquele jovem, é porque Jesus sabia que o coração daquele jovem estava preso ao dinheiro. Não é porque ele tinha muito dinheiro. Jesus estava fazendo um teste para ele, porque a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. Mas aí Jesus fez um teste, está disposto a abrir mão de tudo e me seguir? Aí aquele jovem sentiu que a palavra era pesada, era dura, virou as costas e foi embora. Aí Jesus vai e fala, é mais fácil
passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não pregou contra a riqueza. Jesus pregou contra a avareza, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque quem ama o dinheiro acha que o senhor dele é o dinheiro, é mamão, que ele não depende de Deus para nada, que ele pode pagar o melhor médico, que ele pode pagar o melhor hospital, que ele pode tudo, ele pode comprar o melhor advogado, pode comprar seguranças, pode estar na melhor casa, que ele não depende de nada, porque ele tem dinheiro, ele pode ir para o melhor restaurante, ele pode comer a melhor comida, ele pode fazer a melhor viagem, porque está apegado àquilo. Jesus não pregou contra o dinheiro, ele pregou contra o amor. Aí um pouco mais na frente, Renata, Pedro faz uma pergunta. Irmãos, muitos dizem que Pedro era um leigo. Sim, Pedro era um leigo, não tinha tanto conhecimento. Mas Pedro tinha uma empresa. Pedro era empreendedor, irmãos. Ele tinha uma empresa de pesca. E tinha sócios, que era João e Tiago. Pedro e André tinham uma empresa de pesca e tinha uma sociedade com João e Tiago. Quando Jesus faz um convite para Pedro, está lá em Lucas 5. Jesus não mandou Pedro abandonar os peixes, até porque os peixes foi um milagre que Jesus fez. Ali era um milagre. A pesca maravilhosa, foi uma maravilha. Eles pescaram, a rede veio cheia de peixes ao ponto de se romper, Kaique. Jesus não mandou eles abandonar os peixes. Jesus só falou para Pedro, a partir de hoje, farei de você pescador de homens. Só que a Bíblia diz que ele deixando tudo, Jesus não mandou ele deixar, mas ele deixou tudo de forma voluntária. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Aí, neste texto do jovem rico, Pedro vai correndo até Jesus, porque não foi só Pedro. Pedro com seu irmão, João e Tiago deixaram tudo, deixaram as empresas e foram seguir Jesus. Aí eu imagino os quatro conversando. Poxa, você viu o que Jesus falou para aquele jovem? E nós que abandonamos tudo lá atrás? Será qual é a nossa recompensa? Só que os três tinham medo de falar com Jesus. Aí vai Pedrão correndo. Aí vai até Jesus. Senhor, nós estávamos conversando ali e nós que deixamos tudo lá atrás para te seguir, qual é a nossa recompensa? Aí Jesus falou, vocês que deixaram tudo para me seguir, vocês vão ganhar muito, ó, enquanto está vivo e muito mais na vida eterna. Oh, glória, irmãos! Isso é maravilhoso. Olha para esse crente do seu lado, fala para ele, o que te espera é o paraíso, é o céu. E além do céu, fala para ele, além do céu, Deus tem um galardão para te dar, irmãos. Quem crê nesta palavra aí? Deus tem um galardão, irmãos. Para a gente finalizar, são 10:09. Alguma dúvida aqui? Então, voltando ao Hades. Voltando ao Hades, para eu fechar aqui agora, Hillary. Voltando ao Hades. Paraíso está no Hades, gente? Não, paraíso está onde? Debaixo do trono de Deus. O paraíso é o quê? É o seio de Abraão. Seio de Abraão é o quê, irmãos? O paraíso, vamos lá. O paraíso é o quê? E o seio de Abraão é o quê? E o paraíso, que é o seio de Abraão, está onde? Tá. O Hades, que é a sepultura dos mortos, está o abismo, aonde o livro de Apocalipse diz que há anjos, demônios aprisionados neste abismo, que serão soltos na grande tribulação, que são piores do que os demônios que estão atuando hoje, e que o líder deles se chama Abaddon. Depois a gente estuda sobre isso. Esses demônios estão presos no abismo, tá? E serão soltos na grande tribulação, para atormentar o povo durante 5 meses. E o líder deles se chama Abaddon, que é o anjo do abismo. Eles estão presos no abismo. E o inferno, que é o Tártaro, ou Geena, que estão sendo atormentados as almas que não creram em Jesus, que não obedeceram a palavra de Deus, que não aceitaram Jesus como seu Senhor. Estão no inferno agora. Estão gemendo, clamando, gritando. E sabe qual é o grito do inferno? Manda a igreja pregar para minha família, porque eu não quero que eles venham para onde nós estamos.
Sabe qual é o clamor do inferno? Mando Davi pregar para os meus irmãos, que eu não quero que os meus irmãos venham para cá. Sabe qual é o clamor do inferno, Tamara? Manda a igreja evangelizar, porque aqui é um lugar de tormento. Eu não quero que a minha família venha para cá, irmãos. É o clamor que está tendo no inferno agora, nós estamos sendo atormentados. Eu não quero que os meus filhos venham para cá. Eu não quero que os meus pais venham para cá. Manda aqueles que estão vivos pregarem, para que eles não venham para cá. Olha a responsabilidade que está nas nossas mãos. A Bíblia diz que os anjos desejavam pregar, mas Deus ocultou isso aos anjos e entregou à igreja. Os anjos chegaram diante de Deus, Davi, e disseram: Senhor, deixa nós pregarmos o evangelho, as boas novas, nós queremos ser os mensageiros. Deus disse: não, essa missão é para a igreja. Eu sei que o culto missionário foi domingo, irmãos, mas há uma missão na nossa mão, há jovens morrendo ali fora. Os seus familiares que não conhecem Jesus, vocês querem que eles vão para o inferno? Fala até eles chamarem você de crente chato, mas continue insistindo, continua batendo. A minha avózinha que descansa no Senhor, minha saudosa avó, quantas vezes ela falava comigo: meu filho, pedra dura, água mole, tanto água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Continua, não desiste não, não para não. Uma hora Deus vai te honrar. Continua, irmãos. Paga o preço pela sua família, paga o preço pelos teus amigos. O inferno é uma realidade. Quem morreu sem Jesus está sendo atormentado agora e não perderam a consciência. Eles estão clamando no inferno dizendo: manda a igreja pregar para que a minha família não venha para cá. Esse é o clamor do inferno. Eu não quero que os meus pais venham para cá, eu não quero que os meus filhos venham para cá. Nós estamos sendo atormentados. Aquele homem desejou que molhasse a ponta do dedo na água, irmão, e colocasse nos teus lábios. Olha o nível, o grau do tormento. E vai piorar. Fala para o teu irmão dizendo para ele: vai piorar. Sabe por quê? Porque no final de todas as coisas, e eu termino esse estudo agora, deixando você com a pulguinha atrás da orelha, para você vir no próximo estudo. Abre aí, Apocalipse capítulo 20.